Bom, acho que nós podemos começar. Sim, sim. Eu queria saudar todos os participantes, saudar principalmente o Portal de Saneamento, a AST e a WebResol, que estão apoiando esse webinar. É um assunto muito interessante, não muita gente está ligado a ele, mas nós aqui sabemos da sua importância. Meu nome é José Henrique Penido, eu sou moderador desse webinar. Agradeço o convite do portal e da AFP. E nós vamos ter aqui algumas apresentações bem interessantes, e eu acho que as pessoas que estão ligadas a esse assunto vão gostar muito. Eu estou no lixo, no bom sentido, há 48 anos. Eu sou engenheiro da Conlurb, e desde que eu entrei na Conlurb, chorume é um assunto que está sempre presente e sempre desafiando toda a engenharia da nossa empresa, engenharia do Brasil inteiro e eu diria até do mundo inteiro. Então nós vamos poder discutir esse assunto aqui e receber também contribuições de quem está acompanhando. Você viu que o governo fez lá no terceiro lugar? Tem algum microfone aberto aí. Eu queria pedir a todos que emudecessem os microfones para não atrapalhar as apresentações que vão suceder. Eu estou no meio de uma visita aqui que é muito interessante, que eu também acho que valia a pena, alguém vai, certamente dos que estão me ouvindo, iria gostar de participar. É uma usina aqui em Ponta Grossa, uma usina termoelétrica biogás, uma biometanização em meio úmido, bem interessante, que já está produzindo aí 500 quilowatts de energia, com biometano, quer dizer, não é biometano, é biogás mesmo, que está queimando. E depois vamos aqui visitar um gaseificador, que é uma tecnologia novíssima, que está em desenvolvimento, mas esse não é o nosso assunto. Nosso assunto hoje é chorume, e nós temos 3 apresentadores, que eu vou pela ordem, é o Neilson, que é da Universidade Federal do Pará, e que tem trabalhado diretamente com chorume, com tratamento de chorume, no norte e nordeste do país. Depois temos o Valdir, que é engenheiro da ST, que vai apresentar um trabalho bem interessante. Vai apresentar falando só, ele não tem slides, mas ele vai falar sobre um assunto que é muito importante, que é o tratamento do concentrado e como fazer com o concentrado da osmose reversa. E, finalmente, temos o Paulo Celso, que é um engenheiro, professor da Universidade de Brasília, amigo velho, e que também é um grande especialista em qualquer assunto referente a resíduos. Eu estou apresentando aqui um primeiro slide, que é a arquitetura típica de tratamento de chorume, para vocês verem. Tem outro slide que eu vou pedir para ir passando rapidamente, mas já avisando que todos esses slides vão estar disponíveis no portal do saneamento no futuro. Então, para não cansar vocês, já vou passar a palavra para o Neilson, pedindo para ele já subir a sua apresentação e começar o webinar propriamente dito. Vamos lá, Neilson. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora eu já coloquei. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar participando deste webinar sobre o tema de tratamento de chorume, na qual vou ter um bate-papo com vocês sobre as contribuições que a academia está dando no tema e também algumas experiências voltadas ao projeto... voltadas ao projeto do tratamento lixiviado, né? Eu queria tirar isso. Tá. Bom,
Então, essa apresentação que eu vou fazer a vocês é uma apresentação que nós fizemos ano passado, no final do Senalimp, a Correio em Belém, e é uma apresentação atualizada sobre o tema, focada principalmente sobre as questões de aspectos de projeto, na qual a gente verifica que as atenções para a concepção de projetos devem seguir os temas de projeto conceitual, projeto básico e projeto executivo, de uma forma bem fundamentada, e não tem melhor fundamentação do que a rota descoberta pela academia das várias questões que envolvem a sequência de tratamento de lixiviados. Tá? Aqui eu trago esse slide porque é isso que a gente vai ter. A gente vai ter aqui uma revisão feita de um desses especialistas em tratamento de lixiviado. Então, nós temos aí vários métodos de tratamento propostos no mundo, métodos que vão desde o tratamento físico-químico, aos biológicos, aos tratamentos de recirculação, né? E, recentemente, eu coloquei aqui em destaque, na linha vermelhinha, os tratamentos térmicos, tá? Que são tecnologias ainda que estão a por vir para ajudar junto como um todo. A adoção conjunta ou separada desses métodos ou técnicas, isso vai depender do especialista, mas é importante que os especialistas possam dizer assim, existe uma sequência, uma variabilidade de tratamento de chorume, porque este é um resíduo que eu acho que vários canais, ou mesmo esses webinars já foram executados, que tem vários compostos. Então, se tem vários compostos, a sua redução ela vai exigir daqueles que o projetam várias formas de atuar, né, de acordo principalmente com a idade daquela área que a gente tem, né, da disposição, e as modificações como um todo que ocorrem em termos físico-químicos e microbiológicos. Tá? Aqui eu quero colocar que a academia, de modo geral, tem se debruçado numa visão entre, às vezes, utilizar uma única técnica ou técnicas mistas, ou seja, associadas aí aos processos como um todos. O importante, como de tudo, é a gente fazer a boa gestão do tratamento lixiviado, dentro daquele custo operacional que se possa otimizar, né, como um todo. E aí a gente tem qual é a metodologia que as pessoas empregam hoje para fazer esses projetos, né? Ou seja, nós temos realmente os dados de entrada associados a estudos hidrológicos e hidráulicos e aos projetos hidráulicos que podem sair de baixa ou alta complexidade, né? Envolvendo. E, obviamente, que esse tipo de adoção de técnica vai ser diferente numa abordagem de baixa complexidade, né? Ou seja, a baixa complexidade seriam aqueles resíduos ou aqueles células que estão no final de sua vida útil. Então, aí eu vou ter que propor novas modificações no layout, talvez, já como um todo, já que naquela ocasião a gente não tem todos aqueles compostos que já estão numa fase mais estabilizada. E durante a vida útil, realmente, desde o início de operação, projetos de média e alta complexidade vão requerer maior atenção de quem projeta e quem opera, né? Isso porque uma distribuição e uma modificação temporal e espacial muito grande. Então, o conjunto desses projetos aí numa engenharia executiva envolve aí várias disciplinas, né? Então, a gente tem que ter várias disciplinas, e essas disciplinas, desde a arquitetura, civil, elétrica, de processos, elas têm que se comunicar, né? Muito, né? Eu vou mostrar aqui o exemplo do aterro do Roger, que foi encerrado no lixão, né? Onde a arquitetura procurou transformar aquilo num parque, e aí a gente tem que se adequar no projeto como engenheiro, para que as estruturas não fiquem muito complexas, né? Esse é o normal de documentos que tem, não vou detalhar aqui, vou seguir adiante para depois a gente entrar numa fase de discussão. Então, aqui o processo de encerramento de lixão, né? Que eu trago justamente as alternativas tecnológicas que foram pensadas para o lixão do Roger, né? Então, foram feitos levantamentos para que essa área vire um parque socioambiental. Houve uma decisão de que existia necessidade de pensar na qualidade do lixão que seria
do lixão não, desculpa, do lixiviado que seria gerado, já um lixiviado de baixa presença de compostos, mas que poderia ser tratado in situ, né? E aí, aqui foram feitos levantamentos, né? Esse é um projeto financiado pelo BID, onde houve associação em processos físico-químicos de wetland, né? Como um todo. Esse foi possível de associar porque aqui eu mostro nessa figura quais são as áreas e os poços que foram utilizados para essa caracterização. Ou seja, basicamente a gente não tinha, ao longo da investigação, aquele lixiviado sendo produzido e coletado, mas foi trabalhado nesta área uma rede capaz de coletar e aí tratar esse lixiviado com essa cara. Então, houve um tratamento depois de mais de 20 anos aí, com uma estimativa de 110 metros cúbicos por dia, muito menor, porque essa produção deverá ser, ela é acompanhada de uma proteção de manta, né? Para já evitar a infiltração, e um tratamento físico-químico associado a um tratamento de wetland, tá? Então, nesse caso, foi possível colocar um sistema como um todo, e não uma estrutura suspensa, em razão da adequação arquitetônica que estava sendo prevista. A outra são municípios que podem estar consociados em CTRs, né? Então, os municípios, quando estão consociados em CTR, às vezes têm essa adoção de ter tratamentos múltiplos aí. Aqui eu trago a planta de Recife, né? Que tem uma associação de processos de tratamento físico-químicos por stripping, por precipitação, por tratamento biológico e tratamento por membranas. A necessidade de tratamento por membranas sempre vai ocorrer no final deste tipo de lixiviado. Primeiro, que era para segurança microbiológica, né, retenção de patógenos, e depois a necessidade de adequação do padrão que a gente precisa lançar e retenção de compostos, principalmente os compostos orgânicos persistentes, né, onde essas técnicas de tratamento biológico são muito difíceis ou mesmo físico-químicas de removerem, né? A gente tem microcontaminantes aí, e só realmente, às vezes, aplicando as técnicas de tratamento em membranas, a gente consegue que essa retenção ocorra. E aqui eu faço um parênteses que todas as técnicas de tratamento independente vão gerar um subproduto que é o lodo, né? Este mesmo lodo vai ter com essa carga, aqui são bolsas drenantes, né? Vão ter essa carga de material retido e que vão ter destino final. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas a técnica tal faz isso, 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 e gera um padrão de qualidade. Isso porque a pessoa está sendo referida apenas na fase líquida. Mas todas as técnicas vão ter que fazer um gerenciamento da fase líquida e da fase sólida, na própria unidade de tratamento, tá? Como um todo. Então, tem aspectos positivos e negativos aí, como um todo. E esses layouts que aqui colocados, isso é importante, como um todo, eles podem sofrer várias modificações, como um todo. Essas modificações podem ser impostas por processo, por medidas operacionais, por manutenção de uma unidade, então a necessidade de um bypass, talvez, do lixiviado bruto, diretamente para a torre de strip, depois para o tratamento biológico, depois para a membrana, ou mesmo manutenções na área biológica vão necessitar que o lixiviado seja enviado diretamente para as unidades de membrana. Ora, com isso, a gente tem que enxergar que o sistema ele é um sistema que tem que ser bem pensado com relação à parte de bypasses, porque os problemas operacionais eles ocorrem, né? E eles precisam ser corrigidos na planta, evitando que a gente tenha descartes involuntários ou mesmo transbordamentos que não são necessários. Então, a planta tem que ser uma planta multifacetada em termos de sua estrutura de tratamento, como um todo. Trago mais aqui também um outro exemplo do Ecoparque Consis, né? Um projeto já trabalhado e colocado em tecnologia BIM, né? E esse aqui bem diferenciado como um todo. Diferenciado por quê? Porque nós a gente vai ter um parque tecnológico de separação de TMB, né, onde esse parque tecnológico vai fazer a separação da parte orgânica e vai fazer sua valorização numa questão de compostagem. Então, o que vai ser disposto na célula de rejeito é um material menos presente do que nos aterros sanitários clássicos, né? E uma célula de confinamento,
né, uma célula de confinamento, que é uma célula onde tem essa área, é uma área que está sendo recuperada, que foi presente de aterros. Então, esses lixiviados gerados aqui são bem diferentes dos lixiviados que a gente tem produzidos em aterros sanitários, vamos dizer assim, puro sangue, né? São lixiviados que vão ter uma menor presença de material orgânico. Ora, logo, aí a estação de tratamento de lixiviado vai requerer menos etapas. Talvez essa seja uma das alternativas de a gente ter uma valorização da fração orgânica que produza conteúdos nas células de rejeito que vão ser produzidas, uma menor concentração ou vazão para as ETLs, né, das estações de tratamento de lixiviado. A menor vazão aqui está sendo colocada a partir do uso de lonas temporárias. Essa é uma adoção que tem que ser tomada hoje em dia, né? O país no Brasil tem uma precipitação enorme. Essa precipitação no Nordeste e no Norte, ela é bem mais presente do que no Sul e Sudeste, tá? E evita que a gente tenha muito lixiviado a ser tratado e, com isso, otimize os custos, tá? Então, aqui eu trago um exemplo do aterro de Marituba, que tinha uma produção de lixiviado elevada, logo no seu início de operação, em torno de 1.600, 1.800 metros cúbicos por dia, e depois, com a adoção de coberturas finais e temporárias, isso caiu para cerca de 600, 500 metros cúbicos por dia, né? Mesma coisa, em mesma linha, tomou Igaraçu, em Pernambuco, né? Ou seja, adoção de umas coberturas com geomembrana geotexto, que pode ser coberturas finais e temporárias, conforme vai tendo um avanço. Então, ou seja, a gente está tratando realmente o que é necessário, não tratando água de chuva, desviando essa água. Bom, no contexto academia, aqui eu trago apenas um levantamento, não é um levantamento total do que as universidades brasileiras têm, mas é um bem interessante sobre a modelagem BIM. A modelagem BIM tem ganhado força dentro da academia e tem produzido as alternativas de tratamento de lixiviado. E qual que é o ganho disso? O ganho é que a gente consegue ter estruturas mais próximas dos fabricantes e mais próximas de serem modificadas. E essas estruturas não precisam ser modificadas de forma muito recorrente no que era feito num projeto antigo, né? Onde a gente tinha o desenho mesmo, apenas o desenho, né, feito ali, e a gente agora pode revisitar o projeto e remodelar as suas estruturas. Isso é muito inteligente. Aqui foi um que a gente desenvolveu aqui no âmbito, né? E envolvendo 3 fases: uma fase de torre de arrasto, uma fase físico-química e depois uma fase de tratamento com membrana para o OR, né? Como um todo, ou seja, 3 estágios que podem ser. Lembrando que esse é sempre o cunho que essa fase aqui poderá ser startada, mas eu posso ter também apenas a fase onde o lixiviado bruto é desviado essencialmente para as ORs, né? Questões de manutenção, questões operacionais daquela planta que a gente tem. Aqui eu trago um pouquinho mais do exemplo, só em tecnologia BIM, para todos estarem verificando, né, como é que pode ser trabalhado, pode ser revisitado, e esses layouts podem ser levados de um lugar para o outro, desde que a gente consiga conhecer muito bem vazão e concentração de lixiviados. Esse eu acho que talvez seja o item mais importante de conhecer vazões quantitativas e qualitativas que deveriam chegar com maior informação. Há ainda uma ausência, pelo menos eu não tenho muito conhecimento, depois os colegas que vão me anteceder aqui podem confirmar, de banco de dados que a gente pudesse ter consultas recorrentes e aí ficar se debruçado nesses projetos com maior atenção, né, e previsibilidade de tratamento. Municípios descentralizados. O Brasil, pensando bem na região amazônica e outros, vai ter necessidade que a gente pense nas soluções que vão ter descentralizadas, entendeu? Porque às vezes aquelas estão consorciadas e algumas não estão. Então vão ser tratamentos in situ. E os tratamentos in situ, como é o caso de pequenos locais aqui é um projeto de Itaituba, né? É um tratamento com 85 toneladas, com um pouco mais de 80 metros cúbicos por dia. Ora, então, para esse tipo de situação, empregando lona temporária, empregando lona permanente, né, para produção e ainda trabalhando um bom gerenciamento, por que não associar
técnicas de tratamento com membranas e recirculação. É possível de fazer com uma boa gestão, realmente, né, que ocorra. Então, aqui são a distribuição de sistemas de recirculação, né, como um todo, que podem vir da ETL e podem ser feita a injeção num sistema de produção de membranas como um todo, ou mesmo no momento em que se tenha dado manutenção nas ETLs. Tá? E aqui eu trago um layout também dessa pequena estação de tratamento, como um todo, para essa configuração de resíduos, também já feito em tecnologia BIM, para que a gente possa ter aí o melhor arranjo. Lógico que todo este arranjo, toda essa, digamos assim, estrutura tem que ser acompanhada de um bom quadro de engenheiros em planta, para trabalhar na previsibilidade e nas alterações que a gente vai ter como modificações. E essas alterações de previsibilidade de planta é que vão fazer aquele sistema de tratamento muito mais adequado do ponto de vista de engenharia de processo de tratamento. Tá? E como um todo, a nossa fala aqui procura a gente fazer o quê? Procura fazer uma utilização de vários âmbitos, de várias técnicas que podem ser trabalhadas, como um todo. Acho que a gente pode avançar nisso, de modo geral, como sociedade de soluções. Vou voltar aqui para falar um pouquinho, né, a apresentação do nosso webinar, de tal forma que a gente tenha, digamos assim, uma indústria brasileira da própria produção de lixiviado, né? Porque as tecnologias, de modo geral, vão precisar de adequações a características do lixiviado. Aqui eu trago, por exemplo, a característica do lixiviado produzido na região metropolitana de Belém. A nossa característica tem a presença de um lixiviado de alta conteúdo nitrogenado. Normalmente, o conteúdo nitrogenado está na volta dos 1.500 a 3.500 miligramas por litro, 1.500 a 2.000 miligramas por litro no cenário nacional, porém, a configuração no cenário da região metropolitana atenta para uns 3.500 miligramas por litro a 3.000 como um todo. Essa indicativo só se faz presente por causa da própria questão de alimentação que se tem na região. O pessoal faz uma alimentação muito baseada em cultivos naturais e que tem muita absorção, por exemplo, da fração de leguminosas, entendeu? Que absorvem nitrogênio. E aí tem uma disposição, além da própria do conteúdo de proteína, né? Um grande consumo da área do pescado, que é feito diariamente, e esse conteúdo da área do pescado tem descarte, né? Descarte das vísceras, descarte das sobras que se tem, e vai para o conteúdo hora. Então, aí a gente vai ter uma diferenciação como um todo, que tem que ser trabalhada. Mas pouco a gente vai conseguir, ou vai melhorar isso, porque em algumas unidades e alguns estados já enxergaram que há um subproduto trabalhado que é o efluente, que pode servir aquelas áreas industriais, um efluente de ótima qualidade, já que todas essas unidades vão necessitar passar por sistemas de membrana como um todo. Sem eles vai ser difícil adequar concentrações para a retenção dos compostos orgânicos persistentes. Tá? E aí, nessa holística, a gente tem que trabalhar na orientação de que este subproduto é um ativo e que deve ser utilizado como tal, nas várias plantas que estão aí, né? Principalmente por controle, que às vezes é inadmissível hoje a gente ter áreas que estão desabastecidas no país, ausência, né? A gente vê que faltam alternativas de água, num problema de crise climática como um todo, e pode-se buscar essas alternativas das plantas como produtores de água para outras finalidades de uso. Ora, isso não está acontecendo porque nós carecemos de regulamentações, tá? As regulamentações ainda não estão bem feitas para que essas políticas públicas possam ser adotadas de uma forma interessante, ok? Então, de modo geral, era essa a visão que eu gostaria de trazer para todos aqui, e volto a palavra ao moderador da sala. Muito obrigado.
Muito obrigado, Neilson. Excelente palestra. Você deu um voo de pássaro geral aí sobre tratamento de chorume. E muito bom. E para continuarmos aqui o nosso debate, eu vou pedir ao Valdir para tomar a palavra e apresentar as suas considerações sobre tratamento, basicamente, do concentrado de osmose reversa. Muito obrigado, Penido. Obrigado, Neilson, também, pela brilhante apresentação. Bom dia a todos. Me chamo Valdir, sou engenheiro ambiental, mestre em engenharia ambiental pela UFRJ. Tenho trabalhado com tratamento de chorume aí pelos últimos 6 anos, mais de 6 anos. Se o Penido estava falando ali que estava no lixo, né? Muito pior é aqueles que estão no chorume, né? Que são mais esquecidos. O lixo ainda tem o biogás, que agora virou o filho bonito, mas o mais renegado é o chorume. E a gente tem trabalhado com isso aí, né, Penido? Ao longo desses anos. É verdade, vamos batalhando no chorume e no lixo, que vale a pena. Pelo menos é divertido. Vale a pena. Uma hora todo mundo enxerga aí o lado bom da coisa, né? Exatamente. Um dos desafios aí que a gente tem na gestão do chorume e no seu tratamento, né, do chorume, do lixiviado, mas academicamente falando, como o Nilson bem abordou, é a escolha do sistema de tratamento. Então, ao longo dos anos, o que a gente viu foi o consórcio de diversas tecnologias e o uso de membranas como uma etapa de polimento. Com o passar do tempo, conseguiu-se chegar à concepção aí, ou de um MBR, que tem uma etapa secundária, então você trata biologicamente e, por fim, você faz uma remoção ali daquilo que biologicamente você não conseguiu tratar com sistemas de membranas, ou então como etapa única, que aí então a gente tem os sistemas de osmose reversa ou osmose inversa, que são amplamente empregados mundo afora. No Brasil também a gente tem bastante aterros onde utiliza-se o sistema de osmose reversa. A AST, onde eu trabalho, é fornecedora de sistemas de osmose reversa, sistemas de membranas. E por aí a gente tem uma grande solução. O tratado desses sistemas são efluentes com alta qualidade, né? Valor agregado, você consegue utilizar aí como água de reuso, aplicar para diversos fins, desde lavagem de maquinários, irrigação. É uma água com qualidade irrefutável, né? Podendo ser utilizada ainda para outros fins que a gente poderia qualificar como mais nobres, né? Devido à baixa quantidade de sais presente nesse efluente. Contudo, a gente também observa que, como o Neilson falou, todo sistema de tratamento tem o seu rejeito, tem o seu resíduo. E aí, nos sistemas de membranas, nós não temos um resíduo sólido, nós temos geralmente um resíduo líquido, né? Seja com membranas de nano, ou seja com membranas de osmose reversa, você vai ter uma corrente líquida em menor volume, obviamente, mas ainda é um volume líquido que precisa ser gerido, que precisa ser tratado, e daí surge, então, o concentrado, que é essa fase, esse rejeito líquido do processo, que vai concentrar, né, todos os poluentes que estavam na corrente de alimentação, ou seja, no efluente de entrada do sistema de membranas, com a sua concentração mais elevada, daí concentrado. Então, a gente tem um grande dilema, o que fazer com esse concentrado, como gerir esse concentrado. Ao longo do tempo, a grande solução que foi empregada, baseado muito aí na experiência prática que nós tínhamos, era a recirculação, né, ou a infiltração desse concentrado no maciço do aterro. É bem verdade que ela é uma solução, ela é a mais empregada. Você tem, do ponto de vista do ponto de vista econômico, do ponto de vista de sustentabilidade, ela é uma das melhores soluções, porque você mantém todos os poluentes dentro do próprio aterro, né? Você vai fazer a infiltração no maciço do aterro, e aí, partindo do pressuposto que o maciço do aterro ele é um grande bioreator,
ou seja, ali dentro tem diversas reações bioquímicas pelos micro-organismos que estão ali presentes, né, que estão realizando a degradação, na maior parte dos aterros brasileiros, anaeróbicas. Então, nós temos essa condição de reinjetar líquido, de infiltrar líquido na massa de resíduo, para que ela mantenha a sua atividade bioquímica. Uma vez que o início da degradação do resíduo, o início da degradação anaeróbica, ela se dá pela hidrólise, ou seja, eu preciso ter água, ter umidade no meio, para que eu tenha start ali, tenha o início na minha degradação dos resíduos. Então, o grande intuito ali da infiltração de concentrado, ou recirculação, como é comumente chamado, é mesmo de você fazer a manutenção da umidade dentro do maciço do aterro, em especial naquelas zonas, nas partes do maciço onde você tem uma baixa umidade, ou seja, onde você tem uma presença baixa de água. A partir daí, a gente tem um outro conceito, que é, bem, se vamos seguir com essa ótica, né, a gente tem que fazer um plano, um projeto de infiltração. Então, daí é necessário que os aterros onde vai se realizar a infiltração do concentrado, que se faça um estudo para entender qual é a capacidade de campo daquele aterro, ou seja, qual é a capacidade do aterro de absorver líquido. E, então, estudar como que a gente vai fazer a distribuição dessa corrente líquida ao longo do aterro, nas áreas do aterro, sempre priorizando as áreas mais antigas, né, as partes mais antigas, que têm a tendência de estarem mais ressecadas. Então, muitos aterros, aqui no Brasil, a gente tem zonas distintas, né? A gente tem áreas onde chove muito e áreas onde chove um pouco, mas em outros países do mundo onde o clima é mais uniforme e tem um regime de chuvas aí mais baixo, a infiltração, seja do concentrado, seja eventualmente até de água, ela é muito necessária para que você tenha a degradação do lixo e, consequentemente, a geração do biogás. Hoje, é claro para todos que o biogás ele é uma fonte de renda. Então, a partir do momento que a gente consegue potencializar a geração do biogás, ou mesmo maximizar, né, possibilitar que ela ocorra e ocorra na sua forma máxima, é um projeto dentro daquele aterro. Então, essa aí é a primeira solução que é dada para os aterros, normalmente onde tem algum sistema de membrana, é a recirculação dessa corrente líquida, mas ressalva que é necessário um estudo, é necessário um projeto para entender aonde vai se fazer, os pontos onde nós devemos injetar esse líquido, para que não haja impacto posteriormente no próprio chorume, né? Ou que esse impacto que exista, que eventualmente ocorrendo, ele não impeça a tratabilidade desse chorume, não impeça a tratabilidade desse lixiviado no sistema que já tem implementado naquele aterro. Então, isso aí é a premissa básica e a solução que é mais utilizada. Mas a gente vem observando, e é que o intuito do webinar é também trazer as novas soluções que têm se apresentado academicamente para a solução, né, para o chorume e, consequentemente, para o concentrado, a gente tem outras soluções que vêm sendo estudadas para o concentrado. Então, desde soluções que envolvam a utilização de processos oxidativos avançados, como desde ozonização, fênton, eletrofênton, coisas como essas, porque você tem um efluente ali altamente carregado em salinidade, ou seja, que você consegue conduzir bem eletricidade. Então, há muitos estudos aí para tentar estudar a viabilidade da tratabilidade desse efluente via processos oxidativos avançados. Então, existe uma ampla gama nesse sentido. Uma outra, mas geralmente fica muito mais restrito à escala de bancada. Quando a gente vai escalonar, existem algumas dificuldades, alguns gargalos, aí, desde corrosão, né, até o dimensionamento desses sistemas. Mesmo o concentrado sendo uma corrente menor, ou seja, um volume bem menor do que o chorume, né, uma vez que
a eficiência média aí dos sistemas de osmose reversa para tratamento de chorume vai oscilar ali de 60% até 75%, alguma coisa assim. A gente tem, por outro lado, outras soluções também a serem empregadas para o concentrado. Uma delas que a gente vê em escala real mesmo são os evaporadores, né? Então, são soluções térmicas que você utiliza para eliminar ainda mais a água presente naquela corrente líquida, e você, ao final, ter uma solução mais pastosa ou, eventualmente, quase sólida, né? Para você dispor no próprio aterro. Então, você elimina o máximo de água presente naquela corrente líquida, né, naquele efluente, ou no caso concentrado, através de evaporadores. Geralmente o que você usa são evaporadores de multi-estágios, né, e, por fim, também, você tem os incineradores. São soluções térmicas, ou seja, a depender de quanto custa a energia elétrica, no caso do Brasil, geralmente não é muito barato, então encarece o OPEX. Então, são soluções que existem, diminuem muito o volume do concentrado, mas, em geral, tem uma outra contrapartida, que é o OPEX mais elevado, né? Além disso, ainda tem outras soluções que vão sendo sempre estudadas, e aí, trazendo para vocês, tem a solidificação também. Então, pegar esse concentrado e solidificá-lo, transformá-lo em alguma solução sólida, em algum produto sólido, em alguns casos até eventualmente um tijolo, e aí você poderia dar algum valor agregado para ele. Qual é o grande ponto aí da solidificação do concentrado? É que você não sabe a estabilidade desse produto no longo prazo. É preciso que você estude o quão estável ele é no longo prazo, para que os contaminantes que ali ficaram retidos naquela fase sólida, se eles não vão, ao longo do tempo, serem dispersados. Com isso, a gente acaba também gerando um eventual problema, né, a depender do fim que você vai dar para esse produto sólido, né, ou esse rejeito sólido que você vai ter. Então, a solidificação também é uma solução e, claro, precisa ser estudada. Ela já foi muito estudada ali em escala de bancada. Escalonar ela para a fase de piloto ou a fase real, né, como a gente chama, ela é, às vezes, um pouco difícil, porque você, às vezes, tem um volume muito alto, e aí, se você não tem uma vazão, né, uma saída para esse produto sólido, você acaba tendo um problema também. E aí, dando sequência aos estudos que a gente tem sobre o concentrado, a gente chega na etapa de recuperação de nutrientes. Então, assim como o chorume tem nutrientes. O Nilson falou muito bem, um dos parâmetros, né, um dos nutrientes mais presentes no chorume é a amônia, é o nitrogênio. A amônia ela é utilizada em diversos processos industriais e até mesmo agrícolas. Também a gente tem o fósforo, que não é muito presente no chorume, mas quando a gente concentra, a gente começa a ter uma concentração ali que começa a ser interessante, e até a presença dos ácidos úmicos, que para a produção de fertilizantes eles são interessantes. Então, existem vários estudos nesse sentido de pegar o concentrado, já que ele vai ter uma concentração elevada, além do chorume, num volume menor, e extrair os nutrientes, o máximo de nutrientes que a gente tem desse efluente. Qual é o ponto? O cenário hoje, atual, no mundo, não só no Brasil, né, a gente, às vezes, aqui acha que o Brasil é pleno de tudo, né? Mas a gente já enfrenta no mundo a escassez de alguns nutrientes, de alguns recursos, né? Em especial o fósforo. Então, estudos sobre a recuperação de fósforo, seja no esgoto ou seja no chorume e, eventualmente, no concentrado, eles têm crescido bastante, porque o fósforo ele é um nutriente que ele é muito utilizado, um elemento que ele é muito utilizado em muitos processos, seja de agrícola, seja industrial, mas ele as fontes de fósforos têm se demonstrado finita, né? E aí
carece da gente pegar ele de outras fontes, no caso dos rejeitos, né? Então, a gente tem que sempre entender aí o conceito de uma água, né? Uma só água, one water. Então, a gente tem a água com diversas características e todas elas servem de fonte de alguma coisa. O chorume, o concentrado, também faz parte dessa água que a gente pode extrair como fonte de alguma coisa, usar ele como fonte de alguma coisa. Então, a recuperação de nutrientes, ela tem crescido muito em escala de bancada, ou seja, estudos que têm sido feitos na literatura para a produção de fertilizante, para a recuperação de amônia, para a recuperação de fósforo. O gargalo vai no mesmo sentido daquilo que eu falei da solidificação, que é quando a gente vai para escalonando ele, na escala de piloto, na escala real. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade com isso, porque onera-se muito o processo, ou seja, um processo oneroso, apesar de você conseguir extrair, às vezes é um processo oneroso, a depender de onde você vai empregar essa amônia, aonde você vai empregar esse fósforo, precisa-se ter um grau de pureza muito elevado, e o chorume, como a gente já sabe, ele é uma renca aí de vários poluentes, de vários elementos, e às vezes você não consegue nesse processo, ou você precisa de vários processos unitários para conseguir a purificação desse nutriente que você extraiu, o que acaba encarecendo ou dificultando a implementação dele em escala real. Ou seja, isso tudo é algo que a gente vê caminhando para o futuro, né? Um futuro ali presente, que a gente já dialoga com isso na academia, no que a gente estuda. Existem muitos estudos sobre isso, então não é impossível de ser feito. O nosso gargalo maior hoje está em transpor essa dificuldade, em escalonar essas tecnologias de tratamento, de recuperação de nutrientes ou de transformação quando a gente pensa no concentrado de osmose reversa ou concentrado de nano, além do que a gente já conhece aí da recirculação, que é muito utilizada nos aterros. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco desse panorama de estudos que existem. A gente tem visto muitos aterros, em especial na Europa, investindo muito no que a gente chama de MDL, ZDL, Minimal Liquid Discard and Zero Liquid Discard, ou seja, eu não quero descartar líquido nenhum ou descartar o mínimo possível. E nesse caso aí a gente vai implementando etapas de concentração, evaporação e solidificação final, para que você tenha então o aproveitamento ou a dispersão nenhuma na fase líquida, apenas na fase sólida. Então, para isso, você vai ter que empregar várias etapas, né, vários processos, combinar várias tecnologias para que você tenha um mínimo de descarte, né? Tudo isso, claro, gera-se e depende-se de receita, mas o que a gente tem que ter noção é que tecnologia hoje existe. É necessário que aí as operadoras de aterro, as empresas operadoras de aterro, também queiram apostar nisso, investir nisso, né? Porque aí é onde a gente, às vezes, enfrenta a dificuldade em escalonar, né? Que é investir na escala piloto para depois ir para a escala real. Então, a gente precisa, enquanto academia, então agora estou falando como pesquisador, da abertura aí das empresas, tanto no Brasil como fora, e investir nessas tecnologias para que a gente consiga, então, transpor esses gargalos que nós temos hoje em dia sobre as novas soluções, sobre empregar soluções de recuperação de nutrientes, de solidificação e de transformação desse concentrado para uma fonte de uso, né? Como eu estava falando, a gente tem que entender como um one water, ou seja, tudo uma água só, tudo é uma única água, né? Seja a água que a gente bebe, seja lá o concentrado, tudo isso é fonte de água, e a gente tem que extrair o máximo dessa água para ser reutilizada e implementada nos nossos processos, à medida que a gente precise das suas características, ou seja, para uma lavagem de calçado, a gente não precisa de uma água com elevada qualidade, então eu consigo, às vezes, extrair de um outro processo. Ao mesmo tempo, eu preciso de
uma amônia não com elevada grau de pureza, eventualmente para dispor em algum processo. Então, eu já consigo, às vezes, extrair do concentrado, extrair do chorume. Essa visão que nós temos que ter, especialmente num país onde a gente pensa no âmbito, né, na área ambiental, onde a gente pensa na economia circular, na integração de processos, né, e na ecologia dos processos que a gente tem empregados, tanto em aterros, quanto nas indústrias, quanto na agricultura. Eu vi aqui que teve 2 perguntas, vou aproveitar o meu tempo para responder. A Aline Barreto falou sobre a infiltração do concentrado no aterro não poder prejudicar a geração de metano. Então, Aline, existem essas duas vertentes. Alguns estudos já foram conduzidos e têm sido conduzidos para analisar se a infiltração do concentrado, se ela gera benefício ou malefício, né? Então, a gente tem essas duas vertentes, sim, sobre gerar benefício. Temos muitas referências falando sobre o aumento da produção de biometano no aterro, né, de biogás, melhor dizendo, no aterro onde faz essa infiltração do concentrado, e tem outros lugares que vai falar sobre o malefício, que, olha, após a infiltração, ou não teve resultado nenhum, o que para a gente não seria uma coisa ruim, necessariamente, ou o resultado que teve foi a diminuição. Qual é o ponto aí crucial? É a gente entender os locais, né? Porque não dá para a gente tomar a realidade de... Nós aqui vivemos no Brasil, que é extremamente heterogêneo, e a gente sabe que, a depender do local onde a gente está, existe uma série de fatores que vão influenciar ou não naquilo. Assim como o aterro, por si só, já sofre influência do meio, né, para a geração de chorume e a característica desse chorume, a mesma coisa vai ser no processo de infiltração de concentrado, né, a recirculação de concentrado. O ambiente onde está sendo feito, a forma que está sendo feito, né, a maneira que foi conduzido o estudo para implementar essa solução também vai impactar nos resultados, obviamente. Fazendo bem feito, a tendência é que a gente tenha bons resultados. Então, bom método, boa prática, geralmente gera bons resultados. A má prática ou nenhum método, né, quando você não faz com um processo adequado, eventualmente você não vai ter bons resultados. Então, a gente não pode esquecer, tirar do nosso horizonte, que o aterro sanitário é um projeto de engenharia. Como um projeto de engenharia, ele precisa ser estudado. Tudo aquilo que a gente vai fazer nele, a gente precisa estudar e entender as capacidades daquele reator. Vou repetir, o aterro a gente vê como um bioreator. Então, se a gente não entende as capacidades daquele bioreator, a gente acaba extrapolando a capacidade dele. Assim como um processo industrial também. A gente poderia extrapolar, o aterro a gente também pode extrapolar a capacidade dele. Então, é importante, muito importante, a gente entender as capacidades para poder estabelecer método e padrão. O outro aqui, eu estou vendo a Sandra Fujita, complementou a pergunta da Aline Barreto. A recirculação de concentrado com muitos sais não prejudica o processo de degradação biológica? Então, pode prejudicar. A questão é, eu vou continuar a entender a capacidade daquele aterro. Então, você fazendo um estudo, pega uma área, seleciona uma área, estuda. O que a gente tem já existem alguns estudos que foram feitos em diversos aterros, seja em aterros fora do Brasil, seja até aterros aqui brasileiros. Por mim mesmo eu falo, eu estudei um aterro brasileiro onde foi feito a infiltração de concentrado, e a gente não viu impacto. Agora, isso é regra para todos os aterros? Não, eu preciso analisar cada aterro e preciso analisar como cada aterro está fazendo esse processo de infiltração. Ele está respeitando a capacidade de campo do aterro? Ele está diversificando os métodos? A infiltração por si só ela tem diversos métodos para ser feita e a gente pode estudar isso. Todo volume de concentrado produzido, ele realmente precisa ser infiltrado? Será que a gente não pode fazer uma diversificação de tecnologias, né, de encaminhamentos para esse concentrado, uma vez que tem diversas tecnologias aí sendo estudadas, e aí eu vou fazer mais uma vez o apelo, enquanto acadêmico aqui,
As operadoras de aterro precisam abrir um pouco mais as portas para que a academia possa fazer esses estudos e avaliar a aplicação dessas tecnologias que a gente estuda em bancada, também na escala piloto, também na escala real, para a gente também ter novas soluções para o concentrado e, consequentemente, para a gestão do chorume como um todo, porque o concentrado faz parte ali da gestão do chorume. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação, deixo aberto para as perguntas, sigo aqui disponível, passo aí para o José Penido, Henrique Penido, nosso grande amigo. Penido, por favor. Ô, Valdir, você fez uma apresentação que eu achei sensacional, porque você deu uma outra visão ao chorume, até como uma fonte de componentes que podem ser perfeitamente reaproveitados. Pouca gente fala nisso, porque o tratamento é tão complexo, tão difícil, tão caro, que as pessoas se esquecem. Você pode até tirar alguma coisa do chorume, como você falou, fósforo, amônia, etc. E água de reuso, principalmente água de reuso. Daqui pode ser um subproduto bastante importante, já que a água hoje é um recurso que não se pode desprezar. Então, parabéns pela sua excelente apresentação. E eu passo aqui, sem mais delongas, ao meu querido amigo Paulo Celso, da Universidade de Brasília, que vai fazer a sua apresentação. Você está pronto, Paulo? Pronto, plenamente. Então, vamos a ela. Bom dia, né, a todos e a todas aqui. É muito fácil falar por último, né, porque o pessoal já, ainda mais depois do início do Valdir, aí fica mais fácil ainda, né, porque já falaram basicamente o grosso, né, as coisas mais importantes que a gente tem da questão do chorume. Eu coloquei o título aqui, vocês estão vendo a apresentação? Só para saber se já está aparecendo. Sim, já está disponível. Tá. Eu coloquei o título mais como uma provocação, né? Essa discussão, eu tenho trabalhado muito com fechamento de lixões, e a gente tem visto no Brasil esses números, né, de fechar lixão. O número pode variar um pouquinho, depende da fonte que você pegar, né, mais oficial, um pouco mais alternativa, mas o pessoal fala que em torno de 65%, 70% do resíduo do Brasil é aterrado em aterro sanitário e 30% em lixão. Isso corresponde a quase entre 2.500 e 2.800 lixões ainda em operação no Brasil. Não tem mais nenhum grande lixão, né, de grandes cidades, grandes metrópoles, basicamente todos foram encerrados, mas ainda temos aí mais de 2.000 pequenos lixões ou médios lixões nas cidades. Só que se a gente pegar o histórico, né, tirante essa experiência que o Nilson mostrou, que está sendo feita de uma pessoa belíssima, experiência do parque lá, do lixão recuperado, o que foi feito no Brasil foi fechar lixão e deixar para lá, né, deixa que a natureza vai cuidar disso. E o chorume continua lá, sendo infiltrado, sendo produzido e sendo infiltrado por 20, 30, 40 anos. Então, o título foi mais essa provocação. Né? E a gente está com os aterros sanitários, se a gente pegar os aterros sanitários do Brasil, tanto o Nilson como o Valdir falaram muito da questão das membranas, né? Vou falar também das membranas aqui. Basicamente, hoje em dia, quase que um pré-requisito, você tem que colocar em algum momento o tratamento ou o polimento final por membranas, né? No tratamento do chorume. E se você vê quantas extrações de membranas tem operando no Brasil hoje em dia, você vai ver que dos aterros sanitários que estão operando, menos de 20% está com membranas, né? Acho que esse número está mais próximo de 10%. Então, diante dos lixões, você tem 90% dos aterros trabalhando sem sistema de tratamento de chorume adequado, né? Tratamento, colocando em lagoas, fazendo som biológico, fazendo só um bypass, né? Passa numa lagoa de não sei o que, uma lagoa de parada, né? Só fica lá equalizando a vazão e depois solta sem muito tratamento num afluente, o afluente tratado, que eles chamam, né? O afluente tratado num corpo hídrico ajusante. Que eu coloquei, é muito bonito falar de resíduos, de economia circular, e o chorume ele sai um pouquinho dessa roda, né, da economia circular, porque, apesar de eu ter falado que está tendo estudos de como aproveitar e retirar nutrientes do chorume, fósforo, amônia, que a gente tem problemas hoje em dia de como botar nas grandes plantações dos adubos, a gente tem que lembrar sempre que o chorume
é um gasto, né, uma despesa. O tratamento de resíduos é uma despesa, né, a gestão de resíduos é uma despesa. E me assusta muito, nessa ida pelo Brasil inteiro, nos pequenos e médios municípios, que ainda tem gente tentando vender a história de que o resíduo pode trazer dinheiro, né, que ele pode gerar receitas. Ele pode gerar receitas, reduzindo as despesas, né? Então, na verdade, você gera receitas que vão reduzir as despesas, mas ele nunca, pelo menos ainda não tem uma tecnologia que você reduz a despesa a ponto que ele passe a ser superavitário, né? Então, você precisa investir recursos, tem que colocar recursos disponíveis para fazer a gestão de resíduos, o tratamento dos resíduos, a disposição final e o tratamento do chorume. Então, essas pesquisas são no sentido de reduzir um pouco o OPEX, como o Valdir bem falou, né? Isso é muito caro, né? O OPEX é muito caro, o CAPEX, às vezes nem tanto, mas o OPEX é muito caro. Você reduzir um pouco desse valor de operação dos tratamentos de chorume, mas ainda não vislumbra num futuro próximo, num cenário próximo, que isso se transforme em receita. É uma receita acessória para reduzir a despesa. Tá? Então, para o município, para a população, para a sociedade civil, tem que ficar claro isso, que o resíduo é despesa. E a gente tem que trabalhar com essa ótica de economia circular onde for possível, mas vai ser sempre despesa. Aqui é uma foto do lixão de Brasília. A gente tinha um lixão que a gente fechou aqui na época, era uma da América Latina. E se você pegar bem, né, a ideia dos lixões, né, não tem planejamento para receber resíduo, não tem impermeabilização do solo, não tem coleta e tratamento de chorume, não tem coleta e tratamento dos gases, e tem a presença de catadores. Isso pode ser em cada lixão, em níveis diferentes, em patamares diferentes, pode ser um pouco mais, um pouco menos, uma parte da área impermeabilizada, uma parte do chorume é coletado, uma parte dos gases é coletada, mas não existe um planejamento, um projeto, né, que iniciou a operação desde o início do uso da área com esses pré-requisitos, com esses critérios. Então, tem muita dificuldade. E a gente sabe que, por que a gente briga tanto para fechar lixão? Porque ao colocar o resíduo diretamente no solo, você contamina a natureza das três formas possíveis, no solo, no ar e na água. Então, no solo, o resíduo está diretamente no solo, né, e o chorume que vai percolar vai contaminar o solo. Nos gases vão contaminar o ar, os gases aí com o metano sendo o mais presente, então, mas tem diversos outros componentes, e você vai contaminar a água com o chorume também, sendo aí percolado, ele vai descer a jusante e contaminar ou infiltrando no solo e água subterrânea, ou nos corpos hídricos a jusante. E aí, um aterro sanitário, esse é um aterro de Brasília, que a gente está operando aqui em Brasília, vou usar um pouco o exemplo de Brasília, você tenta reverter essa situação, né? Então, você vai colocar um aterro sanitário aterrando somente rejeitos, é o que diz a norma, é o que está todo mundo buscando, mas a grande realidade é que a maioria das cidades brasileiras, vocês fizeram, todas as cidades brasileiras colocam a maioria do seu resíduo diretamente da coleta no aterro sanitário. Tem pouquíssimo, o índice de tratamento no Brasil não chega a 4%, né? A gente está tentando chegar naqueles números do Planários, mas está bem difícil, né? Sem investimento, sem recursos, não vai ser fácil alcançar aqueles índices, aquelas metas. Tem que permeabilizar o solo. Há uma discussão do quanto que essa impermeabilização é efetiva no decorrer do tempo, que acaba tendo uma poluição que consegue, uma contaminação que consegue perpassar, né? Mas tem que se fazer esse projeto, fazer em uma camada, duas camadas, aí tem os critérios de projeto, cada projetista adota um. A coleta e o tratamento de chorume, para poder fazer de forma mais eficiente dentro do aterro. A coleta e o tratamento de preferência o aproveitamento do gás, que foi bem falado aqui. O gás, hoje em dia, ele é a mina dos olhos do aterro, né, dos aterros sanitários. O pessoal está vendo como receita, e é uma receita importante, né? Em alguns casos está se equiparando com a receita, com o recebimento da operação do aterro, quer dizer, a operação de tratores, de caminhões, de toda a operação do aterro. O gás está ali competindo em termos de receita para as empresas que operam aterros. Então, está sendo bem interessante trabalhar tanto com o gás diretamente para gerar energia, como com a biometanização, transformando ele num gás combustível, que você comercializando o gás, né, e não a energia. E não pode ter presença de catadores, os catadores não podem estar na situação indigna no aterro. Eu gostei muito do que o Claudio falou da cobertura, né? E vou falar rapidamente aqui do aterro de Brasília. A gente teve duas questões no aterro de Brasília. A gente teve um grande problema no aterro de Brasília de filtração, né? Então, filtração, você teve... Desculpa, eu estou em casa com meus filhos, eles entraram aqui no quarto. Então, a gente teve aqui em Brasília um grande problema com o chorume. O chorume, ele acabou enchendo o aterro sanitário, ele extravasou,
No começo havia um acordo do SLU, que é o órgão de Brasília, com a CAESB, que é a Agência de Água e Esgoto aqui, né? A nossa companhia estadual, que é a CAESB, da CAESB fazer o tratamento de chorume. Foi feito um projeto, foi feito para que a CAESB tratasse o chorume, e após 6 meses recebendo o chorume do aterro, chorume novo, como o Nilson bem mostrou, né, a CAESB começou a entrar em modo de falha as suas estações biológicas de tratamento, todas aqui em Brasília são baseadas no modelo biológico, tratamento biológico, com lodos ativados, e a gente acabou tendo um problema, um atrito com a CAESB, e a CAESB estabeleceu um procedimento que é proibido receber chorume, né, porque o chorume ele não é tratado por uma estação de tratamento de esgoto. Isso tem que ficar bem claro, aonde está sendo adotado isso, né, o chorume, ao ser encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, ele vai ser diluído lá no máximo, na melhor situação possível, ele é diluído e esses contaminantes vão estar em níveis em concentrações mais baixas, mas ele não trata, né, pelas questões que o Neilson já falou e que o Valdir já falou aqui. Então, a gente teve esse grande problema aqui, é um problema de não ter um bom sistema de drenagem de água pluvial, né? A gente teve um grande volume, chegou a ter 2 mil metros cúbicos de chorume por dia produzidos aqui no aterro, chegou a ter 17 lagoas emergenciais em torno desse aterro, tá? Então, é um aterro grande, numa cidade grande, na capital do país, com investimentos feitos, e ao você não ter um bom projeto, não para pensar no tratamento junto com uma estação de esgoto, que é do lado, assim, que vocês estão vendo aí atrás, né, do aterro, ao você não ter um bom projeto de drenagem, ao você não implantar as soluções de cobertura, né, tanto intermediárias como finais, a cobertura e a impermeabilização da cobertura desse aterro dos seus taludes, né, e ao você não ter boas empresas com experiência operando o aterro e fazendo o tratamento de chorume, é a fórmula para o caos, né? Então, nós hoje ainda vivemos esse caos aqui em Brasília. O aterro foi inaugurado em 2017, nós estamos em 2026, e o chorume até hoje, o tratamento de chorume não tem licença ambiental, ele é lançado o efeito dito tratado é lançado a jusante, e há toda uma discussão de como é que a eficiência desse tratamento, esse volume de tratamento, então ainda é um problema o chorume aqui. Sim, Brasília é o chorume, posso dizer que em outras cidades que eu conheço também continua sendo um grande problema. Então, a gente tem que levar o chorume, o tratamento de chorume mais a sério, né? Eu gostei da fala do Valdir, que o Penedo reforçou, temos que levar o chorume mais a sério, é um problema sério, e é um gasto grande, é um custo grande. O que é o lixiviado, né? A gente já falou aqui, eu pensei que ela está no começo da apresentação, então trouxe uma definição de chorume, que é esse efluente complexo dos aterros sanitários, né? Que tem a percolação da água pelo meio dos resíduos que estão em biodegradação, e devido a essa quantidade e variedade dos resíduos sanguinários da destinação, eles têm muitos problemas que são difíceis de tratar. Não dá para tratar como se fosse um esgoto, né, um doméstico. Então, ele tem uma elevada carga orgânica, tem uma carga inorgânica, tem amoníaco, transporta materiais dissolvidos e tem os poluentes persistentes que já foram falados aqui. A gente pode pensar que tem um aspecto positivo do chorume, que o Valdir reforçou aqui na operação de aterros, né? Ele é uma necessidade, que é o líquido que vai estar aqui passando pelo aterro sanitário, fazendo ele funcionar como um bioreator, né? Ativando de forma mais potencializando essa atividade bacteriana anaeróbia, fazendo esse transporte de nutrientes entre as diferentes espécies de bactérias pela movimentação de líquidos nessa massa de resíduos. Ele ajuda muito, né? Ele potencializa a produção desse biogás, que hoje em dia, como eu falei, é uma grande receita, e reduz o tempo de estabilização do aterro. Mas tem uns aspectos aí ditos negativos, eu não gosto muito desse contraponto positivo e negativo, mas foram as palavras que eu conseguia colocar aqui. É um potencial poluidor do solo, dos recursos, como eu já falei aqui. Essa gestão do líquido dentro da massa de resíduos, para quem tem estações chuvosas muito fortes, e cada vez a gente vai ter mais, né, os extremos climáticos, fica difícil fazer essa gestão dos líquidos dentro da massa de resíduos, a recirculação não dá conta, né, de como se achava que estava antigamente, né. As extrações de drenagem com aterro de chorume, elas apresentam problemas pela variação, pelos recalques que acontecem, em alguns lugares elas acabam entupindo, a incrustação dentro delas é muito grande, né, então tem que ter um bom sistema de manutenção. O impacto na saúde pública na biodiversidade do que passa do chorume que não é tratado, é necessário um tratamento específico, não pode encarar como um efluente simples, tá? Eu botei aí, de forma otimista, que 20% a 35% do custo de um aterro sanitário pode ser com o tratamento de chorume, mas pode chegar a mais quando você tem problemas e você tem acidentes, né? Então, isso chega a um valor acima do valor da operação do chorume. Do aterro, desculpa. Coloquei aqui a definição do chorume pela norma da BNT, né? Um líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos,
com cor escura, mau cheiro, elevada DBO. Aqui, com a caracterização dos 5 estágios do chorume, na ajuste inicial, que é essa fase mais complicada, a acidogênese, a cetogênese, a metanogênese, a maturação final. Né? Então, como é que você trabalha com esses estágios aí, como é que muda essa composição do chorume nesses 5 estágios, e como bem falou o Vadinho, você vai ter que ir adaptando aí o seu tratamento. Eu gostei muito do Neilson mostrando em BIM, a gente está trabalhando com BIM aqui também na UNB, mas não na área de resíduos, em outras áreas, e o BIM ele facilita muito essa dinâmica do projeto, de você mudar o projeto, adequar o projeto, você flexibiliza a dinâmica do seu projeto no futuro. Então, eu não tinha visto ainda essas iniciativas, viu, Neilson? Fiquei muito satisfeito com a tua apresentação. De novo, aqui a composição físico-química típica do chorume, no aterro sanitário. Então, a grande variação entre aterros que tem menos de 2 anos, que é esse chorume mais complexo, né? Um aterro mais consolidado, com mais de 10 anos. Então, muda, de forma assim, vocês podem ver, de forma clara, muda essa concentração dos poluentes. Então, você vai ter uma tecnologia muito mais restritiva, tem que ter um cuidado muito mais no início do aterro do que no final do aterro. E as pessoas, às vezes, acham que é o contrário, né? Que, não, no começo gera pouco chorume, tem pouco resíduo, e não vai dar problema, eu posso deixar na lagoa. Depois, começo no tratamento. Não dá para fazer isso, tem que estar no projeto já, essa perspectiva, esse planejamento de como fazer o tratamento do chorume. A problemática de tratar o chorume, você tem muita variação de vazão, em locais que tem épocas de seca, como aqui em Brasília, né? São quase 5 meses de seca sem chuva nenhuma, né? E 6 meses de muita chuva, né? Tem vários lugares no Brasil que tem esse mesmo comportamento, né? Você tem uma variação muito grande de vazões, você tem a variação da concentração dos poluentes, que eu acabei de mostrar, não só com o tempo, né? Mas principalmente com o tipo de resíduo que você vai levar. O Nilson mostrou a possibilidade de ter 2 células, né? Com 2 tipos de resíduos diferentes. Você vai ter poluentes diferentes para cada tipo de material resíduo que você aterra. Tem os poluentes emergentes, os poluentes persistentes também. Tem um teor de DLQ que não é biodegradável, tem altas concentrações de sais de nitrogênio e tem a ocorrência de metais pesados e muitas substâncias perigosas. Aqui já foi falado pelos dois, né, mas botei aqui um esquema. Essa figura eu peguei emprestado de um grande amigo, Luiz Marinheiro, da apresentação dele, tá? Mas ela mostra um esquema, né, um esquemático, como é que você pode fazer o tratamento do resíduo, do chorume, desculpa. E aí está bem claro, né, que o co-tratamento com esgoto doméstico não é uma alternativa. Tá? E eu vou reforçar isso algumas vezes hoje, porque está sendo tomado isso como verdade em alguns municípios, e tem órgãos ambientais que estão aceitando isso. Né? Então, não é uma alternativa adequada você fazer o co-tratamento do chorume junto com o esgoto doméstico. O máximo que se consegue é diluir e abaixar as concentrações. Tá? Mas já foi falado aqui pelo Valdir com muita propriedade, ele trabalha com isso todos os dias, o dia inteiro, né, Valdir? Eu trabalho com outras ações, o chorume faz parte da minha pesquisa, mas não é a única pesquisa que eu faço. Então, você trabalha com o biológico, que é o tratamento mais primário, né? Você faz as grades, já os sólidos grosseiros e tal, mas o tratamento biológico, né? Você tentando fazer aeróbio ou anaeróbio, ou os dois conjuntos. Depois pode fazer um físico-químico para fazer essa sedimentação, né? Pode ser com coagulação, floculação, pode ter, falou aqui da evaporação. Sempre que você põe um tratamento térmico, o custo aumenta muito, né? Aqui no Brasil, a gente não conseguiu viabilizar ainda nenhuma estação de uma usina de tratamento de resíduos, né, térmicos, como incinerador. Não tem nenhum incinerador na América Latina operacional ainda, né, porque o custo é elevado. Imagina para chorume. Então, você aumenta o custo. E tem as membranas, né? Microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa. Né? Eu tenho visto muitas experiências com osmose reversa no Brasil, está se difundindo de forma mais, digamos assim, mais eficiente, né? Mas tem algumas iniciativas com nanofiltração também. Como é que é a eficiência desses processos de tratamento para remoção aí dos diferentes contaminantes, né, do chorume? Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, a gente tem uma eficiência mais adequada, uma mais reduzida, né? E por isso que o Valdir falou, e o Luiz falou que a melhor solução é você ter um tratamento híbrido, né? Que você vai ter 1, 2 ou 3 etapas, e com isso você pegar o melhor de cada tratamento, né? E retirar aquela parte, né, aquele contaminante que é aquele tratamento específico. Então, começa com um tratamento biológico, passa para um físico-químico e termina com uma membrana, ou você investe de acordo com o projeto, e cada projetista pode escolher a ordem desses 3 tratamentos. Aqui uma contribuição do Penido, que ele mandou para mim, né, alguns artigos, vai estar disponível essa apresentação para vocês, né, alguns artigos aí recentes sobre a questão do tratamento
né, tecnologia de tratamento de chorumes em aterros sanitários, então tem um de 2024, né, falando de aterros de tratamento biológico, membranas, né, e tratamentos híbridos, para mim é a melhor solução. Né. Esse de 2026, que é muito recente, né, os métodos de tratamento de chorume com análise técnica e econômica bem feita, né. Um de 2025 também, que é bem interessante, esse eu ainda não vi, tá, mas o PNI indicou, eu vou dar uma olhada nele com bastante calma. Tá. Um outro aí de 2022, alguns artigos mais aplicados, né, mostrando esse uso aí das tecnologias diferentes em cada caso. Então, se quem tiver interesse depois pode pesquisar, vai estar disponível essa lista de artigos que o Penido nos forneceu de forma muito gentil. Agradeço muito, viu, Penido? Estou usando aqui com muita alegria essa lista de artigos técnicos. Um prazer, um prazer. Não, para quem a gente também tem um público aqui bem elevado, né, de um nível bem elevado, a qualidade técnica muito boa, esses artigos vão ser fantásticos, né? E aqui os artigos em espanhol e em português não são mais fáceis para você ligar com a realidade local, a realidade brasileira que a gente falou aqui, com a predominância de lagoa, né? Um sistema mais biológico simples, com pouca adoção de membranas. Essa é a realidade da América Latina quase como um todo. Né? E a gente está começando, de uns anos para cá, a aumentar esse crescimento de osmose reversa, nos aterros aí grandes, principalmente. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar. Né? O importante é a gente deixar claro que não dá, né, para a gente fechar os olhos e achar que implantou o aterro, está resolvido o resíduo. Né? Fechou o lixão, implantou o aterro, não. Está tratado o chorume, então qual que é o sentido de você implantar um aterro sanitário, impermeabilizar tudo para não contaminar o solo, aí você pega todo o concentrado do chorume e joga jusante sem um tratamento adequado. Né? Não faz sentido isso, não faz sentido. Então, as conclusões aí que o Penido estava falando um pouquinho sobre esses artigos, sobre a situação hoje em dia, né, que não tem uma tecnologia única, eu concordo plenamente com ele. A solução híbrida é você colocar 2 ou 3 tecnologias aí em série, né, para fazer com que cada uma tenha o seu trabalho feito de forma mais otimizada e mais efetiva, e com isso você retirar a maioria dos contaminantes, dos poluentes aí, com a melhor eficiência. O padrão europeu já está consolidado, né, que é esse tratamento biológico inicialmente, depois com uma osmose reversa e com um pré-tratamento físico-químico, onde é necessário. Né? E aí, essa questão que o problema hoje em dia mudou, né? Tanto o Neilson como o Valdir falaram da infiltração e tal, que hoje em dia não é mais só tratar o chorume, né? Quem está tratando o chorume está vendo que está ficando com concentrado no final. E o problema agora é o que fazer com esse concentrado. Então, recircular o chorume era uma solução paliativa, que, como eu já falei aqui, não dá muito certo, mas você recirculava o chorume. Recircular e você voltar com um concentrado para dentro da massa do aterro, ele tem vários estudos mostrando que tem algumas restrições e tem que ser muito bem pensado. Né? Então, hoje estão pensando em técnicas de evaporação para reduzir ainda mais, solidificação, como falou o Valdir, mas não é simples. Né? Então, o desafio não é mais tratar só o chorume, é o que fazer com o concentrado. Depois você tem um efluente tratado que você joga jusante, você fica com concentrado, e dentro do aterro isso pode trazer problemas operacionais. Tem muita gente discutindo isso, é um problema de quem está tratando o chorume. Eu espero que o Brasil todo, daqui a uns 5 a 10 anos, esteja com esse problema. O que fazer com o concentrado do chorume que está sendo tratado? A gente não tem esse problema ainda de forma efetiva na maioria das cidades. Aqui eu trouxe um pouquinho da questão de concentrado, né? O que você pode fazer, né? Então, onde você tem a recirculação de chorume, onde você não tem recirculação de chorume, então você vai ter formas diferentes de fazer essa gestão do concentrado da osmose reversa. E eu achei engraçado, tem umas 2 semanas no aterro, e o operador do aterro, um aterro pequeno, né? Eu estou recirculando e não está infiltrando. Eu falei, amigo, você coloca o resíduo, você impermeabilizou, coloca o resíduo, você compacta, né, o resíduo, e você cobre ele, compacta para a água de chuva escorrer por cima dele. E aí você joga o chorume em cima, quer que o chorume infiltre, né? Fica meio difícil, né? Então você tem que criar um projeto de infiltração, um projeto de recirculação e de infiltração. Não é só jogar por cima. Eu lembro que antigamente a gente fazia isso com caminhão-tanque, né, meu Pedro? Você jogava o chorume do caminhão-tanque e saía rodando em cima das pistas do aterro. A gente umidificava as pistas do lixão, né, dos aterros antigos. Hoje em dia não dá, você tem que fazer projetos, tem tecnologia para isso, para fazer infiltração, né, essa reinfiltração, essa recirculação do chorume e do concentrado de forma efetiva. Senão a gente vai ficar, você criou um aterro onde você tem um sistema de drenagem de chorume.
Aí você joga e você quer que ele percole de forma adequada, sendo que ele vai ser, se estiver funcionando bem o aterro, né, ele não vai entrar, não vai conseguir infiltrar, porque a camada impermeabilizante de cima vai estar funcionando, ele vai escorrer por cima, e se ele entrar, lá dentro a estrutura foi feita para ele correr rapidamente para o sistema de drenagem. Então, a gente está numa solução, digamos, não é esquizofrênica, né, mas é um pouco complexa, né? Um amigo meu disse que para soluções complexas não existem, para problemas complexos não existem soluções simples, né? Então, é se debruçar sobre as tecnologias, as técnicas de como fazer projetos de recirculação e de reinfiltração. Tá? Tem uma figura que já foi mostrada aí, uma similar aí pelo Neilson, para você fazer essas superfícies de reinfiltração no concentrado, né? Mas isso planejado, isso dimensionado, isso projetado, não é feito por intuição. Eu falo isso muito aqui na faculdade de tecnologia, eu sou diretor da faculdade de tecnologia da UNB, né? E eu falo isso para os meus estudantes aqui de graduação e de pós-graduação. Alguns exemplos de como fazer isso acontecer. Não é só botar no caminhão-tanque e esperar que o aterro absorva. Eu fui meio rápido, porque eu aproveitei que o Neilson e o Valdir já tinham falado, o tempo já está bem adiantado, né? A gente ultrapassou um pouquinho do tempo. Se vocês não têm dúvidas, eu tenho, tá? Eu posso passar para vocês todas as minhas dúvidas, eu estou cheio de dúvidas em relação à gestão do chorume, né? O tratamento de chorume e a gestão do concentrado nos aterros sanitários. Está em meu e-mail, pc2reis@gmail.com, estou à disposição de todos. Agradeço demais o convite de ter participado, para participar desse seminário, e ter dividido essa apresentação com o Neilson e com o Valdir antes de mim, foi uma honra. Obrigado, Paulo Celso. Obrigado, Paulo Celso. Apresentação, como sempre, brilhante, como de hábito. E é interessante você terminar dizendo, estou com um monte de dúvidas. Se vocês têm dúvidas, acrescente as minhas. Isso realmente, todos nós estamos com muitas dúvidas em relação ao chorume, mas eu acho que a gente está avançando e discussões como essa são bastante úteis para a gente ir, pelo menos, normalizando o conhecimento que todos têm, e isso ajuda a pensar, todo mundo vai pensando numa solução. Nós estamos com já 1h17 de conversa, temos ainda 82 pessoas resistentes, porque o assunto não só é interessante, como as apresentações foram muito ricas, e eu queria ver se o portal vai colocar alguma dúvida, ou se os apresentadores já responderam as dúvidas eventualmente apresentadas. Ou se podemos encerrar agradecendo ao Neilson, agradecendo ao Valdir, ao Paulo Celso. Foi excelente esse nosso webinar, é capaz da gente poder repetir com outras dúvidas. Quem sabe, Paulo, a gente arranja mais dúvidas ainda para fazer um outro webinar. Temos algumas dúvidas aqui no chat, se o Valdir poderia... Falo sim, Arthur. Tem aqui algumas perguntas, vou lendo e aí a gente vai respondendo. A primeira pergunta do Quebrando Elos da Pandemia. O uso de dióxido de cloro ou ozônio resolve os problemas com residuais orgânicos, como antibióticos e patogênicos? Paulo Celso, Neilson, alguém quer responder essa? Ou eu vou eu aqui? Bem, eu vou começar, se o Paulo Celso ou o Nilson quiser complementar, o uso, são processos oxidativos avançados, geralmente eles são utilizados aí como um polimento, se você utilizar no chorume bruto, em geral você vai ter alguns interferentes e percalços, então para tratá-lo só com essa tecnologia é um pouco difícil. Normalmente, o que ele é utilizado seria assim como um polimento, né? Então, você faz aí etapas anteriores e, no final, no tratado das etapas anteriores, você vai fazer o processo oxidativo avançado para tentar remover esses patógenos, os antibióticos, né? Que são esses poluentes emergentes, poluentes persistentes também. A questão é que existe uma gama muito grande dentro desses poluentes, então dizer que cada um desses aí elimina todos é muito difícil,
mas sim tem estudos avaliando a eficiência deles para a remoção desses tipos de poluentes, alguns já em estados avançados, mas, como eu disse, em geral, como polimento e não como etapa única, né? Como etapa única, você tem percalços aí de interferentes devido à alta concentração orgânica que a gente tem, a alta salinidade, às vezes, atrapalha em alguns tipos de processo, então, é um gargalo existente aí para a utilização dessas tecnologias. PC ou Neilson querem complementar com alguma coisa? Bom, vou aproveitar para complementar, bem nessa linha que você colocou, nessa pergunta, acho que a gente tem que entender qual é o contexto da aplicação, entendeu? Porque a gente entendendo o contexto dessa aplicação do dióxido de cloro-ozônio, ele realmente pode ser um aliado aí para melhoramento das condições de tratabilidade ou alcance de um determinado efluente que se quer para uma determinada finalidade de reuso, por exemplo. Mas se não entendermos onde é que a gente vai ter inserindo ou em que etapa isso vai ser colocado, fica complicado. Obviamente que na entrada, acho que do chorume é muito complexo usar dióxido de cloro e ozônio, pode quebrar em compostos muito mais complexos do que a gente tem, já é difícil tratar, podemos piorar ainda a situação. Então, a minha recomendação aqui é fazer uma leitura dentro do que já tem no estado da arte sobre a aplicação disso, tem muita coisa na literatura, e após isso fazer uma determinada investigação do objetivo que vai se colocar essas duas técnicas aí, obedecendo métodos e procedimentos das boas práticas aí, como foi colocado. Obrigado. Temos alguma outra questão para ser esclarecida pelos nossos palestrantes? Ainda mais umas duas aqui, Penido. A Ótimo. segunda é a Gisele de Lima. Ela fala, 2 estações de tratamento de esgoto na cidade do Rio recebem parte do chorume, que é misturado ao esgoto para tratamento. Minha dúvida, não trata o chorume, mas prejudica o tratamento biológico do esgoto? Vou seguir, depois acho que o PC pode complementar muito bem isso. É exatamente isso que acontece. O que a gente percebe é que você faz uma grande diluição. Se você for nessas estações, provavelmente ela tem um volume de recebimento de esgoto infinitamente superior ao volume de chorume que ela recebe. Então, você está fazendo ali basicamente uma diluição. O chorume tem concentrações de nitrogênio amoniacal, de carga orgânica, DBO, DQO, muito acima, muito diferente do que é o esgoto, e que se fosse colocadas em concentrações maiores na ET, impactaria firmemente o tratamento biológico, e geralmente já fica ali na faixa de 1% a 2%, e normalmente os operadores dessas ETs já enfrentam um grande problema aí com sedimentabilidade desse lodo, tratabilidade do esgoto doméstico que chega. Então, além de não tratar o chorume, ainda prejudica o tratamento de esgoto. Se quiser complementar com mais alguma coisa... Eu concordo em gênero e grau aí com o Valdir, né, exatamente isso, mas o principal que eu queria trazer é que as ETs, elas fazem o monitoramento da eficiência do seu tratamento com poucos parâmetros. Então, acaba que não cumpre os parâmetros da resolução econômica para tratar chorume. Então, você acaba não sabendo de quase nada que está acontecendo com o chorume, porque minimamente, você está fazendo ali o monitoramento dos parâmetros, dos critérios para um esgoto doméstico. Né? E o que passa ali, ninguém está sabendo o que está passando, porque não está sendo monitorado. Então, é pior do que a gente pensa. A gente sabe que não está tratando, mas a gente não sabe qual a concentração. A gente estima que, como você falou, às vezes é 1000 vezes, né? A vazão do esgoto é 1000, acima de 1000 vezes o tamanho da vazão, o volume da vazão do chorume, só que você não sabe realmente qual que é a diluição, qual que é o efeito que está acontecendo. Teria que ser feito estudos com as populações a jusante, para ver a saúde dessas populações, né, estudos epidemiológicos, para poder saber o que está acontecendo. Hoje, o que acontece é que a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, eu fico muito preocupado com isso estar se tornando uma prática no Brasil inteiro de pegar o chorume e jogar no AET. Temos mais alguma dúvida para ser esclarecido? Temos sim. Pode falar um pouco sobre as substâncias recalcitrantes e o que tem sido feito para tratar?
É uma pergunta bem abrangente, né? Realmente o chorume ele tem grande presença aí de substâncias recalcitrantes. O que tem sido feito para tratar são as tecnologias que a gente já apresentou, no que se refere ao tratamento de chorume mesmo. Então, aí é o consórcio de rotas tecnológicas, ou então a implementação de membranas para remover, para como uma etapa até de segurança nesses processos únicos, nos processos complementares, ou a utilização de osmose reversa, que no tratado consegue remover, né? Então, o efluente tratado ali, o permeado, que a gente chama, consegue sair aí sem a presença das substâncias recalcitrantes. Então, hoje, o estado da arte que a gente vê para substâncias recalcitrantes no chorume, que acaba, às vezes, impedindo o tratamento biológico dele, ou apenas o tratamento biológico, você usa o tratamento biológico e precisa complementar com outra rota para você exatamente remover as substâncias recalcitrantes. Na maior parte, é a utilização de etapas de membrana, nano ou osmose reversa para remoção desses poluentes recalcitrantes, especialmente quando você quer dar um destino para essa água, um destino mais nobre, como a água de reuso, né? Então, passando para outro fim, talvez uma membrana de ultra já resolva, mas na maioria dos casos são membranas de nano e de osmose reversa que têm sido empregadas aí para a remoção dessas substâncias recalcitrantes e, eventualmente, até processos oxidativos avançados. Neilson ou PC querem complementar com mais alguma coisa sobre isso? Bom, é bem nessa linha mesmo que você comentou. Compostos recalcitrantes vão ser difíceis a gente dar degradabilidade como um todo, eles vão ser compostos que vão ficar realmente confinados e dentro dessa massa de resíduos depois de um determinado tratamento adequado. Mas a gente tem que entender que, bom, eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar aqui desse webinar é que existem substâncias de interesse e valor econômico dentro do chorume. Então, enxergar aquilo mais hoje como recuperação e dentro do tratamento. Isso tem sido enxergado por poucas pessoas. E não vai ser possível realizar isso com substâncias recalcitrantes. Vai ser possível realizar essa recuperação de nitrogênio, do fósforo, né? Nitrogênio e fósforo aí são coisas que vão deixar atrativo o tratamento e, como o Paulo César colocou, pode diminuir as receitas acessórias aí das despesas como tem nessas recuperações. Então, temos que ter mais gente viabilizando isso. Também acho importante que, como um todo, seja dado maior ênfase à questão de ter mais gente projetando sistemas mais adequados. Né? Paulo César mostrou isso muito claro, como um todo. Temos pouca gente, como o Valdir colocou também, pelo seu patinho feio, né? A pessoa quer ficar na coisa mais fácil. É zona de desconforto, mas que precisa ser trabalhada e enfrentada, e pode ser, digamos assim, melhor estudada, melhor operacionalizada realmente com a engenharia, se estiver mais junta. Agora, se tivermos ainda fechado aqueles conceitos mais tradicionais, é muito complicado. Vamos voltar realmente a levar caminhão-pipa para as estações de esgoto, diluir lá o efluente que a gente está achando, que está tratando, e não vamos fazer isso com a sabedoria que se deve às boas práticas, ok? É isso, Neilson. Por fim, o último comentário aqui da Aline Barreto. Fico muito feliz de ler isso, porque faz eco àquilo que eu estava falando, sobre a importância da academia, né, as universidades dentro das empresas e aterros. A pesquisa em escala de bancada tem avançado bastante nessas áreas, com processos oxidativos avançados, porém precisa ser testado em escala real, verificar a viabilidade técnica e assim elaborar estudos econômicos para implementação. Enfim, acredito na união academia e empresa para a solução desse passivo.
exatamente isso. Enquanto as empresas ficarem fechadas, a gente fica ainda muito limitado quanto às tecnologias que a gente tem para aplicação, e o avanço tecnológico depende do trabalho conjunto da iniciativa privada, da iniciativa pública, do interesse e da pressão da sociedade civil também. Então, isso é muito importante, esse webinar aqui faz parte disso, né? A gente está discutindo isso, gerar incômodo, mexer, sair da fase do comodismo, como o Nilson falou, faz parte mesmo desse processo da gente agitar e movimentar o que a gente tem estabelecido. Então, a gente acredita que a gente está lançando aí sementes para colher no futuro mais parcerias como essa. Então, é muito importante. É isso aí, Valdir. Excelente encerramento seu. Isso realmente é uma semente e vamos plantá-la e vamos regá-la e vamos colher os frutos depois. Eu quero agradecer a todos que assistiram essas excelentes apresentações, agradecer especialmente ao Neilson, ao Valdir e ao Paulo Celso pelas brilhantes apresentações. E vamos continuar estudando. E quem sabe breve a gente pode ter mais um webinar sobre tratamento e aproveitamento de alguns componentes do chorume, para que ele não fique apenas como vilão, mas que possa ser também uma fonte de recursos. Ele não vai chegar ao ponto de querer vender chorume e transformar o chorume numa commodity, mas ele pode efetivamente, a gente pode reduzir os custos de tratamento, que isso é importante. Muitíssimo obrigado a todos, foi um prazer estar aqui nesse webinar, esperamos vê-los brevemente em outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia, obrigado. Obrigado a todos, foi um prazer. Um abraço.